Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, aqui nesse domingo às 9 da manhã, envie seus comentários no chat, compartilhe também algum aspecto da sua vida, um motivo de oração, comente a mensagem também de hoje. Nós estamos refletindo sobre o que é ser um discípulo de Jesus e quais as características mais marcantes que nos identificam como discípulos. Entre essas características, hoje quero destacar que o discípulo de Jesus é uma pessoa que caminha em direção a uma maturidade, é uma pessoa que cresce, uma pessoa que se desenvolve, uma pessoa que não permanece sempre na mesma. E Jesus nos fala sobre isso por meio de uma parábola. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. O cristão imaturo é como uma semente nova que ainda não germinou. O cristão em amadurecimento é como um grão que está começando a se formar na espiga. E o cristão maduro é como o grão totalmente desenvolvido na espiga. O amadurecimento das plantas, assim como das pessoas, é geralmente lento e progressivo. E no final, sempre produz seus frutos. Embora às vezes possamos ficar confusos a respeito de como esse fruto deve ser, essa transformação que ocorre no discípulo de Jesus, de uma criança na fé para uma maior maturidade, é obra do Espírito Santo na nossa vida. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, confiando no seu agir e olhando para Jesus, mais maduros na fé nós seremos. Convido você para me acompanhar numa oração. Senhor, Tu nos chamas para sermos Teus discípulos. E como discípulos, somos desafiados a crescer, a amadurecer. Senhor, às vezes é difícil crescer. Às vezes nós não queremos mudar. Senhor, tem misericórdia de nós, porque o nosso coração é duro. Porque, Senhor, nós somos resistentes ao agir do Teu Espírito. Por isso, Senhor, nós pedimos que Tu estejas agindo na nossa vida, nos ajudando a crescer, nos ajudando a amadurecer, a nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo. Assim que essa palavra de hoje, essa reflexão de hoje possa nos ajudar, possa nos motivar a buscarmos esse crescimento, essa maturidade em Cristo. Assim é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes da reflexão de hoje, nós vamos ouvir uma música que nos convida a olhar para Jesus, o Senhor de toda a criação, o Senhor de toda a igreja. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha
supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. A igreja está crescendo em várias partes do mundo. As estatísticas estão aí para mostrar isso. E o crescimento da igreja evangélica no Brasil nas últimas décadas também é surpreendente. Nunca houve tantas igrejas cristãs no Brasil. Novos dados do censo de 2022, divulgados pelo IBGE, mostram que no país existem cerca de 580 mil estabelecimentos religiosos. Interessante que já o número de instituições de ensino é de 264 mil, e as unidades de saúde no Brasil são 248 mil. Ou seja, o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de todas as instituições de ensino e de saúde. São, em média, cerca de 286 igrejas para cada 100 mil habitantes em nosso país. Segundo os dados do IBGE, em 1980, os cristãos representavam um pouco mais de 6% da população. Em 2000, cerca de 15% da população brasileira se identificava como evangélica, número que subiu para aproximadamente 22% em 2010. E agora o último censo de 2022, deve revelar que o número de evangélicos deve ter chegado a cerca de 30% do total da população brasileira. Mas todos esses dados não são motivo de nenhum tipo de triunfalismo, do tipo, somos um país onde Jesus reina, Jesus é o Senhor do Brasil, porque na maioria dos casos trata-se de um crescimento sem profundidade. São muitas igrejas, são muitas pessoas se identificando como evangélicas, como cristãs, mas a superficialidade no discipulado está presente na maioria absoluta daqueles que se identificam como evangélicos ou como cristãos. Ou seja, falta maturidade. O relacionamento com Jesus não é fruto de crescimento pessoal,
mas depende da condução e da motivação constante dos líderes das igrejas. Se não houver pessoas com grande carisma, contagiando a comunidade, com programações e com campanhas, com suas promessas de sucesso e bênção, as pessoas logo desistem, ou então vão em busca de uma outra igreja. A adesão ao cristianismo, em muitos casos, é mais cultural do que realmente espiritual. Bem, o apóstolo Paulo, em suas cartas, chama a atenção dos seus leitores para sua imaturidade que os impede de se tornarem adultos. Acompanhem comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? E na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 28 e 29, ele também escreve: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. O adjetivo grego teleios, que é traduzido por perfeito no versículo 28, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e pode ser traduzido por perfeito ou por maduro, dependendo do contexto. Raramente ele significa perfeito no sentido de não ter nenhuma falha. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 10 a 11, a pessoa teleios contrasta com a criança ou o bebê. Ali diz: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Assim é melhor nós entendermos teleios como maduro. Bom, assim podemos concluir que Paulo está dizendo que todas as pessoas cristãs precisam ser maduras em Cristo. Mas o que tudo isso significa? Uma forma de nós estudarmos um texto bíblico é fazermos perguntas investigativas. Eu tenho 3 perguntas que espero responder com o texto de Colossenses capítulo 1, versículos 28 a 29. A primeira e mais básica pergunta é sobre a essência da maturidade. O que é maturidade cristã? O fato é que ela é algo difícil de ser obtido. A maioria de nós sofre com a imaturidade. Mesmo sendo adultos, a pequena criança que está na origem da nossa existência, assim se esconde em algum lugar dentro de nós, fazendo com que tenhamos atitudes e comportamentos infantis, muitas vezes dos quais nós nos envergonhamos e tentamos até esconder. Além disso, existem diferentes tipos de maturidade. Existe a física, ter um corpo saudável e bem desenvolvido, a maturidade intelectual, ter uma mente disciplinada, coerente, a maturidade moral, aqueles que têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o que é bom, mas também o que é mal. Existe a maturidade emocional, ou seja, ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos saudáveis e também de assumir as suas responsabilidades. Porém, acima de tudo, existe a maturidade espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo chama de maturidade em Cristo, ou seja, ter um relacionamento maduro com Cristo. Então, a forma mais comum usada por Paulo para definir os discípulos de Jesus é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo, não dentro de Cristo, como roupas em um armário que ficam guardados até mofar, ou como ferramentas dentro de uma caixa esquecidas e abandonadas, mas como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Assim, estar em Cristo é estar em um relacionamento com Ele, de forma pessoal, vital, orgânica. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual adoramos a Cristo, confiamos em Cristo, amamos a Cristo e obedecemos a Cristo. A segunda pergunta a fazer é: como os cristãos se tornam maduros? O versículo 28 diz que proclamamos a Cristo a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, se maturidade cristã é maturidade em nosso relacionamento com Cristo, que adoramos, confiamos e obedecemos, então
quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, quanto mais nós conhecermos a Cristo, mais maduros seremos. Ou seja, a nossa maturidade cristã depende exclusivamente do nosso conhecimento de Cristo. Atualmente, nós encontramos muitos falsos cristos, cristos distorcidos pela cultura pop, caricaturas do verdadeiro Jesus. Tem o Jesus capitalista, que compete com o Jesus socialista, tem o Cristo superstar, tem o Cristo que atende os desejos, desde que a pessoa esteja disposta a fazer algum sacrifício para isso. Tem o Jesus moralista, tem o Jesus legalista. Existem muitas distorções, falsas imagens de Jesus, e nenhuma delas merece nossa adoração, o nosso culto. Se nós queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, nós precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, é uma das passagens cristológicas mais sublimes de todo o Novo Testamento, que apresenta a mais linda e perfeita imagem de quem é Jesus. E eu leio esse texto na tradução, então, da Bíblia, a Mensagem. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e, abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia. Tudo por causa de sua morte, de seu sangue derramado na cruz. Foi dessa forma que Paulo proclamou a Cristo. Primeiro como Senhor da criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. E segundo como Senhor da igreja, aquele por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas. Por causa de quem ele é, a imagem e plenitude de Deus, e por causa do que ele fez, aquele que criou e reconciliou, Jesus Cristo tem uma dupla supremacia. Ele é o cabeça do universo e da igreja. Ele é o Senhor de ambas as criações, da criação do mundo e da criação da igreja. Então encontraremos o Jesus autêntico nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é o livro que pode ser descrito como o retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. A Bíblia é repleta de Cristo. Como Jesus mesmo diz, as Escrituras testificam de mim. Jerônimo, o antigo pai da igreja, escreveu que ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Então, da mesma forma, podemos dizer que conhecer a Escritura é conhecer a Cristo. John Stott diz que nada é mais importante para um discípulo cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico revelado nas Escrituras. A terceira pergunta que o texto responde é: para quem esse chamado à maturidade é direcionado? O versículo 28 diz: ensinando a cada um para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Na época em que Paulo escreveu essa carta, estava surgindo um movimento ideológico que mais tarde ficou conhecido como gnosticismo. O gnosticismo pregava que existiam duas classes de pessoas: o rebanho comum dos cristãos, que eram unidos pela fé, mas que não tinham uma capacidade ou condições de ter um verdadeiro, profundo conhecimento a respeito de Cristo, e a elite, os telos, os maduros, que passavam pela gnosis, o conhecimento especial. Paulo combateu esse elitismo cristão e se opôs firmemente a ele. Ao proclamar a Cristo, ele usou a palavra preferida dos gnósticos, teleios,
e disse que a maturidade é para todos. Ele ensinou a todos e orou para que todos pudessem ser maduros, todos pudessem ser telos em Cristo. A maturidade em Cristo, então, está enfaticamente disponível não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a todas as pessoas. Ninguém deveria desistir, ou ninguém deveria ser desestimulado a ser maduro em Cristo. Então, ao ouvirmos essa palavra sobre crescer em maturidade, deveríamos tomar a decisão de levar a leitura bíblica um pouco mais a sério e a lermos a Escritura olhando para Cristo com o propósito de cada vez mais amar, confiar e obedecer a Cristo. Pois o princípio do discipulado é claro: quanto mais pobre for a nossa visão de Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. Quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. O grande desejo do apóstolo Paulo é que todos sejam maduros em Cristo. E como esse é o alvo no qual ele gasta as suas energias, nós deveríamos fazer a mesma coisa. Ele diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Em grego, tanto o verbo esforçar quanto o verbo lutar expressam metáforas que implicam empenho físico. O primeiro verbo é usado para o trabalhador rural e o segundo para o competidor nos jogos gregos. Ambos trazem a imagem de músculos enrijecidos, de suor escorrendo, de esforço, de luta, de busca por esse amadurecimento. Então, que Deus, através do seu Espírito Santo, te fortaleça e te dê perseverança para que você possa seguir no caminho do crescimento e da maturidade em Cristo. Vamos orar? Senhor, Tu tens coisas maravilhosas preparadas para todos aqueles que o amam. Perdão, Senhor, se às vezes somos tão medíocres, somos tão pequenos, somos tão conformados com a nossa vida, e que deixamos de caminhar, de prosseguir, de crescer, de amadurecer no relacionamento contigo. Ó Deus, faz com que sejamos cada vez mais maduros em Cristo, assim como nos ensina a palavra de hoje. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Compartilho com você alguns avisos. Primeiro, estamos em plena campanha de inverno. Você pode doar agasalhos, mantas, cobertores, meias, toalhas, peças limpas e em bom estado. Você pode deixar essas doações nos nossos cultos, aos domingos, ou mesmo na Secretaria da Comunidade no Casarão. E aí aproveito para dizer que o expediente, aliás, da Secretaria será reduzido agora dos dias 22 de julho até 6 de agosto, somente presencialmente no Casarão, de segunda a sexta na parte da manhã. Nós não vamos ter atendimento pelo WhatsApp, somente presencialmente na parte da manhã, de segunda a sexta, na Secretaria do Casarão. E na tela você pode também observar a movimentação financeira do mês de junho. Aproveito para agradecer a todos que têm ofertado, a sua contribuição é muito importante para que nós possamos manter toda a estrutura e o trabalho missionário da Luterana Floripa. Você pode fazer a sua contribuição através da chave Pix, que também aparece aí na sua tela. Se você ainda não tem contribuído, gostaria de contribuir, faça isso através dessa chave. Bem, motivados pela lotação do templo no culto do horário das 19 horas, nós realizamos uma pesquisa, não sei se vocês lembram, para verificar qual a melhor opção para um novo horário de culto. E a partir então dos resultados, nós chegamos agora à fase de planejamento. Na pesquisa, nós tivemos um alto índice de satisfação com os atuais horários dos cultos presenciais, tanto das 9 quanto das 19. E dentre os horários citados para um novo culto, o mais sugerido foi domingo às 11 horas da manhã. Então, quais são os nossos próximos passos? Criando um grupo de trabalho que vai estar levantando as principais demandas acerca desse novo horário de culto,
aos domingos às 11 da manhã, verificando então a possibilidade de quando é que a gente vai iniciar. A princípio, a partir de outubro de 2024, vamos aí fazer, né, uma experiência entre outubro e dezembro desse ano ainda, com o mesmo formato, né, a mesma forma de culto do horário das 19. E aí, né, na medida em que a gente abre esse novo horário, nós precisamos de mais voluntários, né? Estamos muito gratos com o cuidado e o amor que Deus tem conosco, felizes, né, com a possibilidade de compartilhar com mais pessoas, né, a nossa experiência comunitária de culto. Mas se você deseja participar desse processo, entre em contato com a gente, né? Nós precisamos mesmo de voluntários para servir nas diversas áreas que envolve, né, o funcionamento dos nossos cultos, né? A recepção e acolhimento, o ministério infantil, o berçário, o Connect Teens, às 19 horas, o ensino formatório, às 19 horas, música, data show, multimídia, a mesa de som, comunicação e assim por diante. Se você gostaria, né, de ser voluntário, ajudar em alguma dessas áreas, entre em contato conosco. Se você precisa de mais informações, entre também em contato através do nosso WhatsApp. E se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato com a gente. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.